Gente, é Olá, possível, é possível. é Olha ali. possível. Eu vou botar um fone para ver se melhora. Quer dizer, Gente, o fone tá... além do feijão na panela de pressão, estou fazendo uma live ao vivo. Fui capaz. Pois é, hoje mais cedo a gente estava falando isso, né? Que nos tornamos exímios cozinheiros. Ah, gente, que loucura isso. Estamos virando bons faxineiros, bons cozinheiros, enfim. E antes da gente começar, eu vou, quer dizer, dar algumas. A gente está aqui para vai falar sobre teatro musical brasileiro, né? Sim. Que é um dos gêneros mais amados hoje em dia. E muita gente acha que é só hoje em dia, mas tem uma história de mais de um século antes, né? E também nós vamos falar de solidariedade, da campanha Despertar da Empatia, que é uma realização do Instituto Evoé, com apoio do Teatro Prudential e do Teatro Riachuelo, que se uniram para auxiliar o Instituto Vide a Mim, Associação Luz dos Povos. E através da ajuda financeira ou de fornecimento de cestas básicas e material de higiene, vocês vão poder ajudar esse instituto. O instituto atende mais de 100 famílias moradoras das comunidades da Zona Norte. E todas as informações para doação vocês vão encontrar nas redes sociais, tanto do Teatro Prudential quanto do Teatro Riachuelo, tá certo? E o que a gente mais precisa nesse momento é de solidariedade, né? Então, iniciados essa parte mais, digamos assim, burocrática, de abertura, como vai, senhorita Laila? Eu vou bem. E você, Gustavo? É um É um, prazer estar aqui. é um prazer, o nosso primeiro encontro, né? Assim, sem Nosso ser nas primeiro encontro. É coxias um prazer de te eventos. conhecer, falar de teatro musical e com esse pretexto maravilhoso que é de ajudar essa instituição. Vale a pena dizer, gente, que eu nem esqueci de falar, que qualquer quantia é bem-vinda, né? Você não precisa colocar, não sei se já era o momento de falar, você não precisa contribuir com grande quantia. Qualquer quantia já é bem-vinda, qualquer quantia já é uma forma de você participar disso e vai ajudar e vai ser bem-vindo. Então, eu vou começar, como nós estamos nos conhecendo mais profundamente através dessa live, eu vou começar, Laila, te perguntando como é que foi que você chegou no teatro musical? Se isso já era uma intenção, já era um desejo desde pequeno, ou se isso foi, a vida foi te levando para aí? Como foi que aconteceu isso para você? Pois é, eu diferente, bom, é muito difícil dizer exatamente esse marco de quando o teatro musical começou. Eu acho que talvez seja até por ignorância da minha parte, mas também porque eu acho que o teatro no Brasil está muito misturado com música, e principalmente na Bahia, de onde eu vim e onde eu comecei a fazer teatro. Então, eu fiz muito teatro com música, teatro que tinha música, e foi aí que eu comecei a cantar. Então, no teatro, eu descobri esse gosto pelo canto, né? E fui estudar canto lírico. Ainda quando eu era adolescente, fazia teatro amador, teatro de grupo e teatro amador, lá na Bahia. Mas eu considero assim que aos 18 anos eu fiz um espetáculo chamado A Casa de Eros, com direção de José Posse Neto, que é de São Paulo, Uau! mas foi dirigir isso lá na Bahia. E essa Casa de Eros era interessante porque ela comemorava os 40 anos da Escola de Teatro, que é uma escola muito, muito boa de teatro lá da Universidade Federal da Bahia, e tinha vários espetáculos dentro desse espetáculo. Então tinha trechos de Tennessee Williams, Brecht, Pirandello, e eu fiz a Ópera dos Três Vinténs. E o meu par era Wagner Moura, e eu fazia Polly Pitt e cantava Jenny Pirata. Então, até Que eu volto e delícia! acabo te perguntando se eu posso considerar isso. As peças de Brecht são musicais. Claro que Brecht e são, Ottweiler. Então, claro que são, imagina. foi aí que eu acho que eu considero assim que eu comecei. Então, eu tinha Você 18 tinha anos. quantos anos? 18? Eu tinha 18 anos, foi um espetáculo que me lançou assim, profissionalmente, mas Aham. eu já estudava canto. E nessa peça eu cantava isso, fazia essas cenas do Brecht com Wagner e cantava uma área de uma ópera lírica, que era a Casta Diva. Caraca! Linda Era essa assim, área. eu estudei canto lírico. Depois, aí do gênero musical Broadway, eu fiz um único na vida, que foi o Grease, já em 2003, quando eu fui morar em São Paulo.
E aí Ah, eu tá. fiz uma montagem do Grease que teve lá onde eu fazia uma das Pink Ladies. Mas é sempre tudo misturado, né, Gustavo? Logo depois, eu fui para São Paulo fazer esse Grease, mas aí trabalhei com o Luiz Carlos Vasconcelos, fazendo uma Maravilhoso. opereta com o maestro Hum, Laércio de Freitas, que também é musical, porque é uma opereta. claro. Mas aí fiquei muito tempo fazendo teatro de pesquisa com Cacá Carvalho, na Casa Laboratório, Nossa, só na gente fera, companhia, hein, que você encontrou. Que um delícia. monte de fera. E durante esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu saí um pouco dessa coisa de musical e fui fazer teatro de pesquisa, mas sempre trabalhando músicas nos espetáculos, fazendo pesquisas musicais e principalmente, que eu acho que foi o que mudou muito minha chave, assim, eu fazia o treinamento vocal da companhia de Cacá. Ah, que legal. Porque a nossa professora morava na Itália, a Francesca Della Mônica, e eu era responsável por esse treinamento, então isso, trabalhar o outro me fez mexer muito, né, com a forma como eu cantava, como eu via o canto. A questão Mas, vocal já era muito forte para você desde o início já, né? desde o início. Mas foi em 2010, quando eu vim para cá, que eu tive essa relação com o musical, gênero propriamente dito musical. Que eu vim para aqui, para o Rio. Então, foi em 2010 que eu vim morar no Rio de Janeiro e eu vim trabalhar com o João Falcão. E aí eu fiz Eu Te Amo Mesmo Assim, fiz Gonzagão a Lenda. Tá cortando? Tá bem? Foi a primeira vez que eu te vi, foi no Gonzagão. É. E aí que veio Elisa, aí veio o Beijo no Asfalto, Gota d'Água. E agora que eu tava em cartaz com a Hora da Estrela e a gente Ai. interrompeu para a quarentena. Enfim, dei uma resumida assim, né? Você chegou a fazer uma semana da peça, algumas sessões? A gente estreou dia 5 de março e interrompemos dia 13. Então, nós fizemos por volta de 7 sessões. Puxa, eu estreava uma peça no dia 19, no dia 16 o Sesc cancelou, aí dia 15 o Sesc cancelou, dia 16 eu marquei o ensaio mesmo assim, já estávamos, se estivéssemos contaminados, porque ficamos o dia inteiro lá dentro, falei, gente, É. preciso gravar, porque a gente não sabe quando volta, né? E aí o Boa! meu personagem ficou gritando, era um monólogo, o personagem ficou durante uma semana querendo sair. Eu falava, filho, não tem lugar para você aqui em Montgomery. É o Montgomery Clift. Fica calmo, vai ter que te esperar, toma uma birita, fica quietinho aqui dentro. É meio frustrante, né? É meio É, difícil. mas acho que é uma coisa com uma dimensão tão mundial e Não, tem a ver com questão de vida e morte que a gente fica. Eu acho que a gente, né? com certeza. E alguma coisa vai sair disso. A gente não está entendendo ainda, né? Mas acho que vai sair. Eu posso pedir uma coisa então para você, como um fã? Eu poderia pedir para você dar o ar, nos dar o prazer de sua voz? Claro, Qual que pode você quer ser. cantar? O que eu faço? Eu faço tinham me pedido uma de Gota d'Água ou uma de Elis. Vou Faz, fazer. faz o que você quiser. é, Vou fazer uma do Gota, mas que não é originalmente do Gota d'Água, mas é que é da nossa versão. Tá. Só um trechinho. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada, a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filha da santa? Melhor seria ser filha da outra, uma realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calada, se na calada da noite eu me dano. Quero mostrar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutada. Esse silêncio todo me atordoada, eu permaneço atenta.
Consegue mais? Tá lindo. Canta Gota d'Água também. Olha, Não, Claudinha Eliseu. Olha, o pessoal está dizendo que essa música está muito apropriada para o momento. E tá mesmo, né? Tá Infelizmente, ela apropriado. está apropriada para o momento. Não, estão perguntando se a gente já trabalhou juntos. Esse é o nosso primeiro Está encontro apropriada, artístico. Pois é. É se conhecer Para com trabalhar vocês junto de depois. testemunha. Viu, São Aniela? perguntas Depois a gente reais. trabalha junto. Vamos trabalhar junto. Fica a dica aí. E São perguntas reais. Claro que eu, vida, assisti vários espetáculos que fez. Ou como roteirista, ou como autor, ou como ator, ou como diretor. Gente, professor, produtor. Ele é um verdadeiro artista. sou geminiano. Eu vou falar como eu cheguei na música, né? Na verdade, eu tive a sorte de estudar numa escola, quando eu tinha meu maternal, né? Dos 3 aos 10 anos, chamado Jardim Escola Saradossei. Era uma escola diferente, e ela existe ainda. Eu, estudando nessa escola, eu tive o primeiro contato, né? Com o teatro. E nessa época, eu tinha 10 anos de idade, e a professora perguntou assim, o que nós vamos montar no final do ano? Eu falei, vamos montar Saltimbanco. Tinha acabado de estrear Saltimbanco no Canecão. E aí a professora falou, mas Gustavo, acabou de estrear, não tem nada, só tem o disco. Aí eu, já dodóizinho da cabeça, fui para casa e psicografei o disco. Eu tinha 10 anos, com uma Silva Pen. Eu escrevi todo... Peraí. Deixa a Laila chegar para eu contar para ela também. Tá. Aí eu fui para casa, peguei aquele disco, na época era agulha, né? Botava na agulha, eu escrevi todo o texto da peça, cheguei com um caderno todo escrito para ela depois do final de semana. Ela olhou aquilo e falou assim, você deve ter pensado, esse garoto não é normal, é melhor montar, né? Esse foi o primeiro contato com o musical, eu fiz o burro. Depois eu fui para uma outra escola maravilhoso. e e o professor era o Falabella. E o Miguel montou com a gente, era uma turma incrível. O Rock Horror Show e o Cabaré. Era uma turma, só para você ter uma ideia, tinha Cristiane Jataí, Marisa Monte, Teresa Seiblitz, Teresa Piffer, Michel Bercovitch, Marcelo Linto, Bel Garcia, tem muito mais que eu estou esquecendo aqui, tinha Edgar Amorim, Felipe Martins, Solange Badin tinha feito antes com a Luciana Braga, realmente era incrível. E aí a gente montou essas duas, no Cabaré eu fiz o mestre de cerimônias. E eu tinha um jeito muito grande para dançar. A minha relação com a música foi pela dança. Eu ganhava todos os concursos de dança, meu apelido na escola era Travoltinha. Nunca era com canto. O canto para mim era Marisa, que já era um sabiá desde pequenininha, Sim. desde moleca. E aí eu fui... Mas você estudou dança? Estudei, eu fiz 15 anos direto de dança, sendo 10 de balé clássico mesmo. E agora, na quarentena, eu voltei a fazer barra de balé clássico na janela. Falei, vamos ficar magros e gostosos. E aí, eu tive esse encontro com o teatro musical. Mas era na época pré-histórica, né? Que era tudo cantando no gogó, né? Às vezes com o microfone de fio, que a gente fazia. Era uma outra pegada. Aí fui para os infantis, com bons infantis lindos, com a Maria Clara Machado, com a Karen Ascioli, que na época a gente cantava com playback. Sim. Botava a base musical e cantava, não tinha música ao vivo. Aí depois eu entrei na Companhia dos Atores, fundei, né, junto com os meninos, e a gente ficou muito tempo eu fiquei muito tempo com eles num outro gênero de teatro, que é um teatro de texto, que eu gosto muito. E sim, a música, ela entrava sempre como você, também possivelmente nos trabalhos que fazia, mas numa coisa mais de pesquisa, Era diferente, mas eu cantei Non, je ne regrette rien, não, era, confundi, não, Ne me quitte pas, mas na versão espanhola, no melodrama. O Kiki sempre falava, Gustavo, Drica e Suzy tem sempre que cantar uma música, vamos escolher. Sim. Mas eu fiquei assim, aí eu voltei a fazer... em Salvador. Fizemos em Salvador. Que TCA, e eu acho que eu vi Fizemos lá, exatamente. Exatamente. Fui várias vezes, com várias peças para aquele teatro lindo. E aí, sempre pensei em ser ator, nunca pensei em dirigir, escrever nada. Quem tinha vontade de escrever na minha casa era meu pai. E aí, eu fui fazer Dolores, substituir o Zé Mauro Bran em Dolores em 99. Mas tipo assim, vou lá rapidinho, decorei o
Era carnaval, eu decorava na arquibancada. E aí estreei o Dolores e cantava em 4 línguas. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Estava Gente, muito distante. Eu tinha feito peça em 83, em 99. Estou cantando aqui. E foi incrível. E aí depois eu fiz com o Clara Nunes. Eu dirigi o primeiro espetáculo musical adulto. Já tinha feito um infantil com a Teresa Falcão. E aí, e aí eu ficava oscilando. Sempre fui para esse lado. Teatro de texto, teatro de música, musical. Nunca fiquei num só. Até que numa crise eu da também. Companhia dos Atores, porque nós éramos um grupo de 8 pessoas e pensava assim, como é que toda peça que a gente emplacava tinha que ter maioria. E era difícil às vezes. Eu gostava muito de teatro de texto e muito de música. Eu falei, esse não vai emplacar aqui, musical não vai rolar. E eles também não gostam muito dos clássicos. Aí teve uma crise em 2002, estavam chegando aos 40 anos. Eu falei, cara, eu vou para casa, Companhia, eu vou né? fazer uma... companhia. Eu vou para casa, eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer. Eu não vou esperar eu fazer 40 anos, fazer 60, passa a vida, eu não fiz. Aí eu escrevi o Otelo da Mangueira. Foi a primeira vez que eu escrevi um texto só meu. Peguei o Otelo da Mangueira e fiz uma recriação da história do Shakespeare no Morro da Mangueira, só com a poesia dos poetas da Mangueira. E fez um sucesso tão Da grande, Conceição. foi muito lindo, e foi um sucesso tão grande, que principalmente como autor, que eu não esperava, eu fiquei muito surpreso com aquilo tudo, um pouco o ator com ciúmes do autor, aí comecei, ficava brigando comigo mesmo. E fui estudando a história do teatro musical, porque na verdade eu estudei muito mais música em termos de história, porque eu sempre fui fissurado por música popular brasileira. E aí eu falei, cara, eu quero desenvolver a dramaturgia através da letra, da música brasileira. Porque teve uma época que eu quase fui ser sambista, mas eu falava, mas eu sou sambista? Não, aí eu pensava, o Zeca é sambista. A minha realidade, eu vou compor um partido alto onde eu nasci no Leblon, estudei na Aliança Mas Francesa. Não, não tem mas graça, você né? compõe? Você também é Componho. compositor? Eu tenho uma vida de músico que eu acho que na quarentena eu vou soltar daqui a pouco. Assim, tem umas 15 músicas que eu compus e eu cantei assim, vários sambas, aí parei. E voltei no teatro. Através do teatro eu dei vazão a isso. E aí comecei a escrever. O João Fonseca e o Daniel Herz dirigiram os primeiros espetáculos que eu fiz. Depois eu chamei o Sérgio Modena e fiz o Mimosas, que foi um grande sucesso. E sempre os textos eram muito elogiados. O primeiro prêmio Shell que eu ganhei foi de autor. O autor morria de ciúmes. Ele era indicado, mas quem ganhava era o autor. Mas você é o autor que faz para você atuar, né? Então, Também. esses dois, Depois, claro, não os necessariamente primeiros escrever. todos eu fazia para atuar. Aí, a partir de 2015, quando eu conheci a Aniela, ela me chamou, eu comecei a fazer peças para os outros atuarem, né? Sim. E aí também estava com o meu cavalo de batalha, que é o Ricardo Terceiro. Mas a música, ela faz parte da minha vida, através da dança, sobretudo. E, e eu virei passista da Mangueira, bailarino clássico, misturei sempre erudito e popular, nunca Gente. tive essa onda de baixa cultura e alta cultura. Sim. E depois que eu fui lendo a história do teatro, eu fui entendendo por que eu gosto disso tudo, entendeu? Porque eu acho que você tem isso como intérprete de cantora e musical. Você tem o canto popular brasileiro em cena. Sim. Você não canta com a prosódia da Broadway. Eu adoro os musicais da Broadway. Mas se a gente está fazendo uma peça de teatro que a música é brasileira, você tem que ter a prosódia e o acento e principalmente entender a musicalidade brasileira, né? Enfim. Aí foi isso. Aí eu fui me aceitando, fazendo várias coisas. O último que eu fiz foi dirigir. E também gosto de dirigir. Enfim, eu gosto de fazer tudo, mas o ator está sempre assim, ó, não esquece de mim, não. E aí, esse ano, eu me dediquei, eu estava com 3 trabalhos como ator. Ricardo Terceiro, o Cliff, que é em cima do Montgomery Clift, que eu estrear há um mês atrás, e um outro trabalho com a Companhia dos Atores, que eu vou adaptar e fazer como ator, que é o Júlio César do Shakespeare. E aí eu Que fiquei assim, maravilhoso! Com a Companhia dos Atores? porra, Que Eu falei, maravilha! caramba, pô. E tem uns projetos de musical também. Falei, gente, vamos lá. É teatro na veia. É teatro na veia. Mas acho que é isso. Isso está meio que na origem do teatro mesmo. Da gente fazer tudo, né? É uma coisa, é muito coletivo. Depois É que familiar, né? é Artesanal. familiar. A origem é saltimbanca, né? É a família que Total. sai viajando Total. e fazendo tudo. A gente na Tem um... companhia do Fala, Kaká, fala, fala. estava falando sobre isso até numa outra live, que a gente na companhia de Kaká,
claro, o figurino e o cenário era de Márcia Medina, super premiada cenógrafa e figurinista, né, aqui no Brasil. Mas era a partir das nossas necessidades. Enquanto a gente estava na sala de ensaio, você já costurava o seu próprio figurino, Uhum. porque você sabia as suas necessidades, você sabia que personagem você estava compondo, enfim. Mas aí é um caso específico de companhia onde a gente ensaiava de espetáculo, a gente ensaiava 9 meses, por exemplo, né? Ia fazer pesquisa no Cariri. Exato, 8 meses. Mas Mas eu também tenho você abre muito janelas isso. para tudo, né? Exatamente. E eu sou ligada em tudo. Assim, o Gota d'Água, que é um projeto também meu, junto com a Andréa da Sarau. Eu me meto em tudo, mas mesmo agora, na Hora da Estrela, que não é um projeto meu, a gente, Mas você é a forma de você estar inteiro ali dentro, né? exatamente. E é a formação. Eu acho que o teatro dá essa formação. Que às vezes eu falo assim, o teatro é meu pai ético, é minha formação ética e estética. Porque às vezes tem alguns novos atores que já chegaram com a coisa já profissionalizada e segmentada do Uhum. musical, por exemplo, que é linda a disciplina dos dançarinos, etc. Mas às vezes é super segmentado, cada um faz uma Total, coisa e as total. coisas não se misturam. Isso também é maravilhoso, mas é outra coisa. O teatro é tudo misturado. Eu acho, às vezes eu O que sinto eu, falta dessa mistura, sabe? o que eu mais sinto, assim, que hoje em dia eu dou muita aula também, não há discussão. Quando eu tinha a idade dos meus alunos, foi na década de 80. Só eu dançava. Não existia quem dançava. Eu até fingia que não dançava para não passar a me chamar para ser do coro dançando, porque nenhum homem dançava. Eu escondia porque eu queria ser ator. Eu achei que isso que você falou, tem muito na Gota d'Água Seco. Tem uma Porque questão, tem uma teatralidade no corpo, uma teatralidade que é de quem teve essa vivência da experiência cênica, do ensaio, da companhia. Tem muito isso no Gota d'Água. E quem vai dirigir o Júlio César é o Rafa. é o Rafa? Que É, maravilha, que maravilha. queridíssimo, né? Eu vou. Com a companhia dos atores? Isso. Ai, que ótimo. Pois as pessoas normalmente, quando fala do Gota d'Água, perguntam assim, como foi que você trabalhou a composição da personagem? Ou como você trabalhou essa referência de Bibi não te amedrontou? Aí eu falo, para mim, Bibi, tá num lugar do Olimpo, então ela é uma deusa que inspira e eu sou uma serva. E a outra coisa é Precursora, né? é a nossa precursora. Ela foi lá abrindo caminho, a gente vai atrás e bota o tapete e vai aprendendo, né? Mas como a gente também fez uma adaptação só para 2 atores, é todo um outro caminho. É E aí, demais quando aquela eu falo essa adaptação. coisa da composição do personagem, eu falo, gente, eu não parei para pensar em composição. Primeiro que o texto é tão maravilhoso que você só precisa abrir a boca e sumir para deixar aquilo sair. Mas, assim, Total. eu ficava muito mais, e o Rafa pode até dizer, junto com o Rafael, pensando como é que a gente vai matar essas crianças sem as crianças. Ou seja, eu estava muito mais preocupada com a linguagem. Como é que a gente vai fazer como uma linguagem não naturalista, não realista da Blade, como é que a gente vai fazer isso crível e compreensível para todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de referência, do que com a composição da personagem. Então, eu estava muito mais ligada nas cadeiras, no figurino, no cenário, do que na minha própria composição de atriz. E isso vem do Isso é bom, porque aí teatro. o ator relaxa e o personagem chega à vontade, né? Tem um relaxamento, é verdade. Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Tá, bota aqui Felipe nosso Ferreira roteiro. pediu para eu cantar, aí eu vou cantar uma música de um espetáculo que eu fiz Do qual você vai chamado cantar? O Oui, Oui, a França é Aqui. É uma Oh, revista de ano que conta a influência da França no Rio de Janeiro. Como o próximo bloco da gente vai falar um pouco da história do teatro musical, eu muito bom. escolhi essa música em francês porque a França foi muito importante para a criação do teatro musical brasileiro e em sua homenagem, Lala Garran, ok? Merci beaucoup. Allez-y, Então, monsieur. eu vou ter que dar uma coladinha na letra que eu não canto há muito tempo. Chama-se Formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Tá muito alto. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire,
Dans la langue de Shakespeare émaille des yeux désirables. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling. I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, minable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Et toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens dans mes bras, darling. I love you, darling, I want you. Et puis le restant s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi que te moques de moi et de tout. Avec ton air, can I, how can I love you? Que lindo, que delícia, que maravilha. Eu tenho. Eu não vi esse espetáculo, eu não estava. Ah, era uma farra, essa peça era o máximo. Era um elenco all-star, incrível. Gótia, Cristiano Gualda, Maria Bravo, eu, César Augusto. Eu vi vídeos na internet. Era muito gostoso, muito gostoso. E aí eu cantava músicas em francês, eu escrevi junto com o Eduardo Ries, meu parceirão, e a peça foi um mega sucesso. Ficou assim, quase um ano em cartaz no Maison de France, e foi muito incrível, foi uma delícia. E eu escolhi cantar uma música em francês porque a gente contava a influência francesa no Rio de Janeiro. E muita gente, eu estava conversando com a Laila antes da gente fazer a live, que as pessoas acham que o musical começou há 15 anos atrás, né, Laila? Que o grande sucesso, está há 15 anos Sim. o teatro, e tira espaço das outras peças, dos outros gêneros. O teatro musical, para quem não sabe, começou na metade do século XIX. Começaram com os comediógrafos, faziam muito sucesso, né? Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo. E logo em seguida vão começar os teatros de revista, que são inspirados nas revistas portuguesas e nas operetas francesas. E no final do ano, do século XIX, tem um espetáculo chamado Mandarim, 1800 e alguma coisa, que faz muito sucesso. E o público, tá aqui, botou o nome de Solange Badim, minha amada, não posso nem falar que eu me emociono. Que se emociona. Nossa, como eu fui muito casado com a Solange em cena. Foram 6 peças que a gente fez, eu dirigi, fiz tudo com ela. Fui desde apaixonado como Torre Eiffel e Cristo Redentor, também fomos Noel e Noelza. Maravilhoso. Mas aí, enfim. Aí o teatro brasileiro vai tendo um sucesso enorme nesse final de século e na virada. Aí entra Chiquinha Gonzaga, Luiz Peixoto. E o teatro funcionou no início do século XX como uma grande plataforma, como um grande lugar onde os músicos, Ari Farroso, mostravam as suas músicas. Então, todo mundo ia para o teatro de revista. E era um teatro de esquetes que tinha origem no teatro popular. Por isso que era sempre desprestigiado. Porque bom era fazer o tal do teatro sério. Que é sempre a mesma coisa. Até hoje é assim. E tinha uma briga de que o teatro brasileiro, que o teatro musical acabava com o teatro sério brasileiro. Diziam isso. E, enfim, o teatro vai desenvolvendo de uma forma enorme durante 80 anos, até na década de 50. Na década de 50, o teatro musical ele começa a entrar numa decadência, por vários motivos. Um deles que a Rádio Nacional passou a bombar, então os cantores iam para a rádio, e as pessoas que antes iam assistir os cantores no teatro da rádio, eles passaram a ir no cinema. Porque estavam todos na tela das chanchadas da Atlântida, né? E ficaram caras também as produções. Foram ir para um lugar de ferri, de muita produção, muitas girls, mas o teatro foi fundamental na construção da música popular brasileira. Fundamental. E tudo acontecia eu chamo de célula máter da cultura brasileira, que é a Praça Tiradentes. Mas é
toda calcada, Laila, em cima da cultura popular, é a cultura do povo. São os comediantes populares, as famílias de circo, todos estão, ó, Carlos Loeffler aí, Oscarito, Grande Otelo, todos esses que são as nossas referências da comédia e do canto, são eles. E até me emocionei, Carlinhos, você aí falando do teatro de revista aqui. Eu sou louco pelo Oscarito, louco, 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 louco. Acho maravilhoso, um gênio. E aí, como tudo acontece na vida, a geração que vem depois sempre vem com uma coisa diferente e desmerece a que vem a que tá a anterior. E quem vem é uma geração sensacional, que é a geração do teatro do estudante, que é a geração do Sérgio Brito, da Fernanda Montenegro, do Sérgio Cardoso, e que eles vão, TBC, Maria Della Costa, vai ser o teatro do texto com os encenadores italianos que vêm para cá depois da guerra. Então, o teatro de texto mais intelectualizado, o tal do teatro sério, vai ganhando uma força. Então, havia dentro do próprio teatro, como há hoje em dia... Sim, teatro de arena também, vai chegar lá. Teatro vai ser depois. Esse teatro de texto rivalizando com e ele vai ganhando um espaço enorme com uma geração all-star, maravilhosa, até que, de uma certa forma, anos 50, 60, 70, o teatro musical ele vai ficar... Estou tentando ser bem breve, porque a gente tem pouco tempo. O teatro mas musical é muito importante fazer isso, porque tem muitas vezes que eu vou dar entrevista e falo, então o teatro musical vem há 15 anos atrás, que começou... Você pode falar, o teatro de público que lotava e que vivia de bilheteria e sustentava artista no século XVIII, XIX, era o teatro de revista, era o teatro musical, que tinha junto dele as comédias de costume, porque era muito ligado, né? Era o tipo... Eles se completavam e tinham a mesma origem, artistas populares, assim como eram os artistas do teatro da Rádio Nacional, Dalva de Oliveira, Elisete Cardoso, populares. E tantas, eram populares. O que acontece... Sim, mas aí a gente está aqui no TBC... o TBC traz uma questão, um teatro mais intelectualizado. Não quero, de forma alguma, diminuir, são movimentos. O importante é entender que são movimentos. Né? É sempre dialético. E eles trazem a dramaturgia, os grandes autores, as grandes encenações, o tesão deles é esse, com Jani Rato, com Zimbinski, com os grandes diretores que vieram da Europa e fazem produções incríveis. A música vai ficar o teatro musical ele vai se perdendo, entrando em decadência. Nos anos 60, capitaneado pelo Vitor Berbara, que era diretor e produtor, vai existir a primeira montagem de um musical da Broadway no Brasil, que é o My Fair Lady, com a Bibi Ferreira e o Paulo Otran, que é dessa geração. Isso é 61, uma coisa assim. 61. E aí é o primeiro musical da Broadway. A Bibi já tinha feito revistas, né? Sim. E aí depois o sucesso é tão grande que eles montam Hello Dolly, também com a Bibi. Também o Vitor Berbara, acho que é isso. Que, aliás, é um cara ferérrimo. Eu vi entrevista dele no programa do Rodrigo Faur. Sensacional. Vitor Vergara, eu acho. Verbara. Sensacional. O cara está na criação de tudo. Teatro, televisão, é incrível. E aí, a Bibi tem esse tipo de teatro. No final dos anos 60, você vai ter o Arena fazendo um teatro mais político. Berbara, então é isso. Um teatro mais político. Vale a pena assistir os 4 programas do Rodrigo Faur com o Vitor. Sensacional para a história Porque fica assim, como é que... No Festival de Curitiba, uma pessoa perguntando para mim, agora que os musicais fazem sucesso, desde Tim Maia, eu falei, como? Tim Maia foi... Você está me dizendo que foi o musical Tim Maia que fez com que o musical fosse apreciado no Brasil? Aonde você... Qual e foi o Teatro de Arena? Pois é, o Teatro de Arena vai vir nos anos 60, com Boal fazendo Arena Canta Zumbi, e aí vai também influenciar num tipo de show, que era um show teatral do Opinião, que vai ser o Rosas de Ouro, que é a Nara Leão no Opinião, no famoso show agora. Betânia. Que a Betânia vai entrar no lugar da Nara, cantando Carcará. Tudo isso tem uma teatralidade e a música popular brasileira está desenvolvendo. Agora, na música também, assim como no teatro, você tem uma geração que vai
que vai mais para as boates de Copacabana, que quando começa a Dor de Cotovelo, Maísa, e Dolores Duran, você vai ter vai ser o início da Bossa Nova, os precursores. Você... Amei seu cabelo, Gustavo. É fácil, No meio basta do você nada, não né? poder ir ao Cabelo, cabeleireiro. adorei. E aí, você tem aí uma geração universitária, e no caso da Bossa Nova antes, que é uma geração de classe média alta, né? Que propõe um intelectualizada, assim como no teatro. Então, você tem um outro tipo de movimento cultural. E isso vai durar os anos 60. O samba fica bem de fora, até que você tem nos anos 70, a Tropicália, que vai pegar tudo, mexer com tudo, jogar guitarra, pegar Comer, o mastigar e Vicente fazer. Celestino e falar, tudo isso é ser brasileiro. Por isso que eu amo Caetano e Gil, porque realmente tem uma visão de mundo aberta, né? É. E nos anos 70 você tem o Chico com grandes musicais, Gota d'Água, você tem um movimento incrível do Zicroquete. E quem toma conta quem vai continuar fazendo aquelas revistas, aí vão ser os transformistas, já numa fase mais decadente da Praça Tiradentes. E nos anos 80, você vai ter coisas pontuais, né? Você vai ter Coral Line voltando no início dos anos 80, Bibi fazendo Piaf, Marília arrasando, fazendo Dalva de Oliveira. Marília sempre, a Marília e a Bibi Marília Ferreira sempre. são É, duas atrizes que são para além mim, de tudo, né? De tudo. Nossa, tinha anotado aqui de falar de Marília como uma das referências, assim. Eu lembro, é, é eu em inacreditável. Salvador indo assistir, ainda mais, já mais para cá, né, obviamente, Aham. que é o Elas por Ela, que Pô. ela fazia todas as cantoras brasileiras e é uma referência Aí muito. só para fechar, nos anos Fecha. tem essa fase que eu acho que eu cobri mais ou menos tudo. Quando vai chegando nos anos 80, vai surgir um movimento com o Luiz Antônio Martinez Corrêa que eu tive a sorte de fazer. Esqueci disso. Eu trabalhei com ele fazendo Teatro Musical Brasileiro 2 em São Paulo em 88. Caralho! E Que substituindo o maravilha! Zé Mauro Branco também, uma outra vez. E foi incrível, o Zé Celso voltando à cena depois de 20 anos, e era o teatro de revista, botando Alda Garrido, botando todos aqueles... Era um trabalho de pesquisa e reconstituição de época sensacional. Que Junto lindo! com isso, a Marília fez a Dalva e a Bibi fez a Piaf. Foram sucessos retumbantes. E teve o Carols Line. Teve Vargas também, mas esses foram os grandes musicais. Aí começa um movimento no CCBB do Rio de Janeiro, que faz... teve Splish Splash também com a Cláudia Raia depois que ela surgiu, a vedete mais contemporânea no Carols Line. O CCBB começa um movimento de fazer espetáculos 2 por ano, no mínimo, falando de grandes nomes da música popular brasileira. Pixinguinha, ai, Isso é o final de 80? final, no meio de 80. Metralha, que é sensacional, com o Diogo Vilela arrasando com a Estela, dirigindo e escrevendo um puta de um espetáculo. Depois vem as irmãs Linda e Dircinha com as duas arrebentando a Nissete e a... Ai, meu Deus. Ai, falou o nome. Cadê o nome? Pelo amor de Deus. Nissete e a deusa da... Ai, me lembro, esqueci o nome. Peraí, deixa eu olhar aqui. Nissete... Alguém ajuda aí. Sueli Sueli. Franco, maravilhosa. Sueli Franco. Nossa, as duas arrasavam. Era incrível. Com esses espetáculos, o CCBB passou a produzir vários... Praticamente a Rádio Nacional passou inteira. E tinha uma coisa de você ver o público se reconhecendo ali no Rio de Janeiro começou esse movimento enorme de musical. Logo em seguida... E aí com uma referência biográfica, que serve tanto para revisitar como para os novos que não conhecem. Exatamente. Eu, fazendo Elisa, eu tinha contato com gente, com pessoas muito jovens que não conheciam a obra de Elisa, que a partir dali foi abrir Com uma certeza. porta para a música brasileira. Gente, tem ator jovem que não sabe quem é Marília Pêra. Eu já passei por isso, não é possível. Meu filho, ela é porque a Marília fez novela, arrasou, as melhores novelas, os melhores seriados, os melhores filmes, as melhores peças. É tipo demais, né? Sim, teve Elis com Inês Viana, mas isso foi depois, né? Aí foi no finalzinho já no início dos anos 90, no CCBB. As contemporâneas foram Elis e Clara, que eu dirigi e escrevi com a Ana Veloso e a Vera Novello.
nesse início também, aí começa a ter o Cláudio, início dos anos 90, se eu não me engano, o Cláudio e o Charles começam a desenvolver o trabalho deles. E que são fundamentais, porque eles são atentos demais à música. Então a sonorização dos espetáculos mudou completamente com eles. Na E às qualidade vezes perdia na técnica, qualidade de atriz, porque as meninas ainda eram mais cantoras. cantoras. Não tinham tanto conhecimento de atriz, mas eram cantoras tipo... Cole Porter era um show, aquilo ali era incrível como elas cantavam. E aí você vê, e aí em São Paulo vai tendo a coisa dos musicais da Broadway vindo Sim. o Fantasma da Ópera, e vai. São Paulo e Rio são muito diferentes. O Rio ele é revisteiro e popular até hoje, né? Tem essa onda. E as panelas estão loucas aqui em Copacabana. As panelas estão batendo. Tem Humaitá, nada. Aqui as panelas estão que estão. E, enfim. E aí eu acho que foi se formando uma geração incrível de atrizes, cantoras, atores, cantores, dançarinos. São Paulo tem uma coisa de dançarinos maravilhosos. Enfim, acho que eu dei deu para dar uma noção, foi assim, ótimo. né? Você deu um apanhado geral, assim, incrível, porque eu tô com um livro aqui que eu tô lendo a história do teatro musical brasileiro para eu poder, todas as vezes que eu for abordada, porque eu, apesar de ser, você vê, eu falei aqui bem rapidamente, sou de teatro, texto, mas fiquei mais conhecida por causa do teatro musical, e eu tenho um canto muito forte, tenho feito isso esses anos todos. Então, toda vez que eu me vejo com as pessoas falando e perguntando como se o teatro musical tivesse começado há pouco, eu tenho que embasar muito as minhas respostas, e você deu uma aula aqui maravilhosa. E eu vivo numa corda bamba, porque assim, eu faço a companhia dos atores e, ao mesmo tempo, eu trabalho com musical. E o meu musical, que eu me interesso, é um musical muito popular. Os dois últimos que eu fiz, eu fiz 3 muito populares, que era o Sambrá, que contava a história do Eu vi o samba, Sambrá, maravilhoso. o da música caipira, o Bem Sertanejo, e o do Zeca Pagodinho. E todos eles, o mundo do musical não é dessa área, né? Então você fala assim, meu Deus, eu estou muito errado. Eu faço teatro musical que é popular, aí vou para o teatro... Enfim, aí eu tô com a Yara Amaral, a grande atriz, que diz: não existe gênero de teatro bom ou ruim. Existe teatro bem feito e mal feito. O resto que se exploda. É isso. Porque a gente tem várias formas de se fazer teatro, várias formas de se expressar. E isso que é o bonito. Gustavo, Fala, estão meu pedindo amor. aqui indicação de livro, que eu falei que eu estava lendo o livro, que eu estou lendo é A Broadway Não É Aqui, de Gerson Esteves. Mas você tem algum livro que fale dessa história do teatro musical brasileiro? Olha, O que eu indico é esse do Gerson. Tem um que é bem interessante, que assim, você tem os de teatro de revista da Neide Veneziano, que são bons, e eu tenho um livro, tem um livro que eu lancei com o Eduardo Riet, que são nossos 4 textos, e que a Tânia Brandão, ela escreve a abertura do livro, uma introdução generosa, que faz um super apanhado sobre, desde essa época, e levantando muito essa questão do teatro que sofre preconceito por ter uma origem popular. E como é o nome do seu livro? Uma vez eu ouvi a seguinte frase, chama-se... peraí, tá aqui. Eu não sei se ele foi editado por Coleção Aplauso Teatro Brasil. É esse aqui, ó. Coleção Aplauso Teatro Brasil. É uma coleção da imprensa oficial, já não existe mais, porque tudo que é bom acaba. O que eu tô lendo é esse aqui, ó. De Ótimo. Gerson. Cadê? Gerson Esteves. Tem que ficar sempre antenado, porque assim, a história de São Paulo é completamente diferente da do Rio, porque o São Paulo nem sabe que existiu a Praça Tiradentes. Então, que é fundamental. Um complemento, porque o Gerson é de São Paulo. Então acho que... Isso, ao Edu aqui. Imprensa Oficial de São Paulo. Meu parceirinho querido e amado Eduardo Rieste. Mas a gente conhecendo a nossa história, a gente vai... Porque eu defendo o seguinte, Laila. A música brasileira, eu adoro os musicais da Broadway. Sou louco. Para mim, Chicago, se tiver em cartaz, eu vejo. Eu tenho pouquíssima cultura de musicais da Broadway. Eu amo. Mas é porque a música... viajar para assistir, ver os daqui. Eu adoro, mas é porque a música brasileira, ela é tão forte quanto a música americana. E então eu não entendo a gente não desenvolver
Eu vou dizer, a vida é uma só, por enquanto, a certeza que eu tenho é essa. Eu tento buscar outras, mas a certeza é essa. Então, eu quero contribuir para buscar uma linguagem brasileira. E eu vejo que contribuí alguma coisa e Sim, pessoas novas estão chegando com outras visões e com outras coisas legais. Às vezes você o que eu tem sinto essa. falta é da geração mais nova, que canta pra caramba, que dança, na hora que vai cantar o português, ela vem toda beltada, curaçao. É, eu, Isso me faz um pouco de tristeza. Que é, eu falo, eu poxa, não é a sempre nossa falo música. isso. É, Aniela, estamos desenvolvendo. É Sim, isso aí. estamos nos desenvolvendo. Porque é isso, eu acho que tem esse movimento. Tem o movimento da gente se profissionalizar e da gente se afinar É. tecnicamente. Tem o momento da gente segmentar e ficar maravilhoso na dança. E tem o momento de juntar tudo. Eu sempre falo, Gustavo, que eu acho que a gente, como a dança é uma coisa concreta, né? Como é que você mede? Assim, é muito difícil você medir a qualidade de um artista. Mas um dançarino e um bailarino, você sabe que tem que fazer uma pirueta, tem que botar a perna aqui. Um cantor, você sabe que tem que atingir tal nota, faz ou não um vibrato. Parece que mais palpável a Uhum. matéria. E o ator é tanta coisa, é o corpo, é a Subjetivo, imaginação, né? é subjetivo. E aí eu acho que às vezes os atores mais jovens, ou alguns atores que eu vejo, eu falo, às vezes eu falo, gente, calma, isso não é arrogante, não é nada disso. É só que realmente deixa a interpretação em último lugar. Uhum. Como se fosse menos importante. Eu falo, não é só falar um texto, né? Então, assim, eu acho que isso tem a ver também com isso vai mexer na prosódia. Eu passei 5 anos lá na companhia do Cacá, onde ele não me deixava cantar bonito. Ele falava, está belo. Não deixava fazer. Falei, oh, isso não é um elogio? Não, não é, não basta para uma atriz. Não deixava fazer o virtuosismo pelo virtuosismo. E claro, também é bom. Às vezes eu me libero, sim, faço uma coisa só pela beleza. Mas a gente é ator, então a gente tem o compromisso com a ação, com a palavra, que eu acho que às vezes. Agora, eu também não posso dizer, eu não sou uma dançarina exímia e tem coisas desses cantos aí beltados que eu não sei nem fazer. Que Mas é são isso, ótimos eu acho que eu dependendo do que posso. for. Pode ser, Sim. ele vai ser ótimo quando você vai cantar fazer o Ícaro. Aqui citaram a cor púrpura. A cor púrpura daqui é melhor do que a de lá. Aham. Não há dúvida. O E- visual, o cenário da Natália é um negócio, o visual daqui é muito mais bonito do que o de lá. eu não E, vi a cor e os meninos. púrpura. É muito bom. Não Lá pude eles arrasam assistir, né? A também. gente fica em cartaz e É. assiste poucas coisas. Mas Mas é isso, que eu tem tenho que um. contribuir essa parte mesmo Tem da uma hora que você vai atuação. cantar, se você vai fazer a Hora da Estrela, vai cantar uma música em português, se você vai cantar Cartola, não dá para cantar Bate Outra Vez, né? Bate Exatamente. Outra Vez não dá. E fazer um naipe de vocais é meio esquisito, fica um pouco aculturado. Essa é a minha opinião. Eu sou mais velho, eu entendo, né? Pode ser que Eu também alguém me sou ache mais velha. careta, mas eu vou fazer uma. Tá tendo um povo aqui que está perguntando algumas coisas. A Aniela está dizendo que vai voltar para o Riachuelo, a cor púrpura, O Aniela, é quê? isso? A cor A cor púrpura? púrpura, é. Vai voltar para o Riachuelo. Ah, que ótimo. Teve alguém que me perguntou como foi fazer sambrá. Para fazer sambrá, foi o seguinte: a, a, a premissa principal era tem que ser do samba. Porque senão, quem não for do samba e chegar no meio daquele elenco vai destoar completamente. Se chegar com. A gente brincava que o Cristiano Gualda, que é um talento estratosférico, cantor Estratosférico. incrível, e ator e colega, enfim, um cara fantástico, a gente chamava ele de colonizador, que ele era o espanhol branco, 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 no meio dos negão arrebentando. Mas só que ele tem uma verdade, um conhecimento de música Tem. popular sensacional. E precisa, porque o samba é mestiço. A gente vive um momento onde tudo está muito extremado. É. O que me entristece, eu entendo todas as necessidades das afirmações das minorias todas, mas o que me faz, o que eu acho mais lindo de ser brasileiro é uma mistura que existiu, seja Isso ela que é ser na brasileiro. tristeza ou não, em momentos duros ou não. Eu sou branco, enfim, eu não sei. A minha sobrinha diz que quando eu samba eu fico preto. A minha sobrinha pequenininha, quando era pequena, tio Gugu, quando você samba, você fica preto. E eu falo, não sei de onde vem, eu ouço um tambor, eu fico louco. Então, eu quero poder ser branco e poder fazer isso. Quero poder que tudo possa. Eu quero que tudo. A liberdade. Agora, é um Mas eu mundo acho que muito a gente doido que a gente vai. está vivendo, né? Eu Então, acho que a gente vai chegar nesse momento. é.
É Existe um momento necessário brigar, é necessário se impor. É necessário se impor, é necessário esse lugar de representatividade, lugar de fala. Mas eu acho que tudo isso é para chegar nesse lugar. Porque a gente não pode ficar igual essa gente louca que está aí, não. Não. Senão a gente fica brigando com ódio de tudo, e quando a gente vê, a gente está falando. A gente vai ficando tão negativo quanto. E eu acho que não, a gente tem que lutar com amor. Eu sou meio Gandhi nessas horas, sabe? Meio Dalai Lama, meio Madre Teresa. Eu acho que é o amor e a luz agora, e a felicidade que vão transformar. Vamos fazer. Eu acho que assim, a gente podia cantar aqui, fazer aquela brincadeira, e o povo quer que você cante Elise. Então, eu sugiro da gente brincar e cantar a Clara juntos, depois você termina com Elise. O que você acha? Acho bom. Eu não sei como é que vai ser esse negócio de cantar junto, se a gente vai conseguir se ouvir. Vai ser uma experiência. Vamos tentar, será que hein? Eles ouvem ao Sei mesmo lá. tempo? Vamos lá, deixa eu pegar a letra aqui, peraí. É uma brincadeira, hein, Clara gente? Nunes, os dois. Eu diria, ela fez Clara Nunes e gosta da Clara Nunes, e eu escrevi e dirigi um musical sobre a Clara Nunes. Então a gente pensou em cantar juntos aqui nessa live. O que nós temos em comum até a gente fazer o nosso espetáculo juntos. Você puxa e eu vou te acompanhando, para ficar... Tá? Ai, meu Deus. Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Vamos junto, vamos lá. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Nego entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Agora aí, para você, os teus fãs... Conseguimos. Com ensaio no palco, a gente vai conseguir melhor ainda. Nossa, pelo amor de Deus. Agora eu quero muito. Vamos fazer assim. Termina cantando Canta a Elis, e aí a gente se despede. Gente, agora com vocês, Elis Regina. Laila Elis. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. E recomendar no nosso encontro de hoje
Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivido no vento, o cheiro da nova estação, eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você mais, minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não me enganam, não. Você diz que nem você pode até... Laila, até sem som você canta pra caralho. Eu falava, vou continuar. Você é maravilhosa, até sem som. Gente, mas eu não sei por que fica assim. É a terceira vez, né? E sou só eu. É. E a outra live que eu fiz foi assim mesmo. Sabe que o meu, ele é meio esquisito também. Aí eu passei a fazer sempre live de fone. Aí parou de dar problema. Será que foi isso? É, porque tem uma questão de dinâmica, eu acho, do microfone quando a gente está cantando sem fone. Aí eu boto isso porque garante que o som fica melhor. Célia Forte, minha linda! Oi, Célia! Amo TT! Crianças... Eu mudei de lugar para ver se melhorava. Tá sem som de novo? O universo quer sua voz só para ele. Não, tá com som. Eu tô no 4G. Eu usei 4G de propósito. Romeu e Julieta no Teatro Riachuelo de novo. Vamos encerrar. Gente, semana que vem tem mais live. E depois, se vocês quiserem, eu terei o maior prazer em ficar falando sobre o teatro musical brasileiro historicamente, que ninguém conhece essa história. Vou adorar fazer isso. Aula. A gente podia fazer aula com você. Eu adoraria. Tianela, arruma isso aí. Eu faço mais lives contando a história do teatro musical, porque ela é grande, ela é vasta, e ela, na própria história do teatro musical, você tem várias questões de preconceito, questões sociais, de alta e baixa cultura, questão de diversidade dentro do próprio gênero teatro musical. Existem vários tipos de teatro musical. Mais político, mais biográfico, mais desses da Broadway, que as pessoas cantam, grandes produções. Existem diversas formas. E todas elas valem a pena, né? Eu acho que se a gente pudesse ter esse encontro geracional, poderia, por exemplo, eu vejo, não vou citar nomes, mas vejo excelentes diretores musicais que, se estudassem a música brasileira historicamente, poderiam pegar o talento enorme que eles têm e fazer coisas diferentes, não tão espelhadas na Broadway. Ai, é maravilhoso. Eu, se tiver esse curso, eu vou querer fazer. Eu acho Nem que seja um bate-papo, né? A gente poder conversar sobre isso. Gente, Laila, querida, foi um prazer esse nosso primeiro encontro, mesmo que virtual. Foi um prazer. Foi um prazer. Ainda cantamos Clara. Adorei esse Foi uma delícia, viu? Adorei essa conversa com você. Aprendi muito. Adorei estar com todo mundo aqui e poder ajudar nessa campanha. E é isso, gente. Vamos ficar em casa e isso tudo vai passar. Beijo enorme. A arte salva. Só isso que eu tenho a dizer. A arte salva. Obrigado, Daniela. Obrigado, Maria. Obrigado, Teatro Prudential, Teatro Riachuelo. Léo, brigadão.
Obrigada, Léo. Obrigada, Aniela. Obrigada, Maria. Vou encerrar aqui. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente. Obrigada a todos vocês. Tchau, lindona. Tchau.